Neste vídeo vamos falar de mais uma aplicação da integral dupla e neste caso vamos abordar um momento de inércia de figuras planas. Em um outro vídeo nós já explicamos a aplicação, qual a importância do momento de inércia na engenharia e até mesmo na física. O momento de inércia está ligado à resistência de uma peça, à flexão. Então, observe aqui que eu tenho dois tipos de momento de inércia. Um momento de inércia que indica a resistência desta peça a fletir em torno do eixo X, e este outro, a resistência desta mesma peça a fletir em torno do eixo Y. Então, observe que fletir e girar não são a mesma coisa. O que é fletir? Fletir é eu tentar girar aquela peça estaticamente. Significa que é como se a peça estivesse presa. E eu tento girá-la, mas ela não gira. Ou seja, é como se eu tivesse uma viga de sustentação de uma laje. Eu tenho aqui um pilar, por exemplo. Perdoem o desenho mal feito, mas aqui está a viga apoiada sobre dois pilares. A viga está apoiada sobre dois pilares. Em cima dessa viga se encontra uma laje e aqui há várias pessoas aqui em cima. Então observe que como essas pessoas estão situadas aqui no vão, ou seja, entre este pilar e este, a concentração dessas pessoas vai tender a fazer com que essa viga faça isto. A viga se deforma, mas essa deformação que ela adquire, que nós não conseguimos ver, mas ela existe, ainda que seja pequena, mas ela existe, é uma deformação estática. Ou seja, eu não tenho capacidade, por exemplo, de pegar a seção desta viga e fazer ela girar continuamente, não. É uma deformação estática, ou seja, se eu olhar essa viga aqui, desta direção, eu vou ver a seção dela, que provavelmente é uma seção retangular. Então, aquela seção retangular, ela está tendendo a girar em torno deste eixo. Mas como ela não gira, ela apenas se deforma, então ela está fletindo, ou seja, ela está tendendo a dobrar-se em torno daquele eixo, né? Então, fletir e girar não são a mesma coisa. Girar, ela gira continuamente, enquanto que fletir, ela vai tender a se deformar apenas. Ou seja, é uma pequena dobradura que ela sofre, a viga. Então, existe uma resistência a fletir, a se deformar em torno do eixo X, e uma outra resistência a fletir, a se deformar em torno do eixo Y. Então, esses dois são os momentos de inércia que representam a resistência dessa peça a se deformar em torno do eixo X ou em torno do eixo Y. Eu posso ainda quantificar este momento de inércia, ou seja, a resistência a deformar-se em torno do eixo X é dado pela integral de y² vezes o elemento de área dA. E se eu estou aqui na integral dupla, essa é a integral dupla no domínio D, onde o domínio D é exatamente a geometria da peça, certo? Então,
é a integral dupla no domínio D de y2 vezes dy dx. Então aqui está, por exemplo, um elementozinho de área dA, e aqui a distância y até o eixo x desse elemento de área. Eu vou integrar todos os elementos de área, integral de y2 dA, e vou obter o momento de inércia ix, porque para girar em torno do eixo x, a distância que vai medir essa resistência é a distância y, enquanto que o momento de inércia y agora vai ser medido por x² dA, portanto, a integral dupla no mesmo domínio D de x² dy dx, e aqui novamente eu tenho o meu elemento dA, e a distância que conta até o eixo y é x, portanto, por isso iy é medido por x2 dA, e ix por y2 dA. E existe ainda um momento chamado momento polar, ou seja, é a resistência à torção agora, em torno de um polo. Então, eu tenho aqui o polo, que seria este ponto aqui, um elemento dA e a distância r até este polo, não mais agora um eixo, mas o polo. Então, a resistência à torção é como se eu tivesse um disco soldado, eu vou tentar torcer este disco. Ele está preso, ele não é um disco que gira, mas eu vou tentar girar. Então, a resistência à giração, a resistência à torção deste disco é dado pelo momento polar de inércia. Então, esse já é a integral de R2dA. Integral. Então, como eu tenho o sistema polar, é mais conveniente para este caso, embora eu possa medir também pela integral no sistema de coordenadas cartesiano, mas no sistema polar é r² dA. E já vimos que o dA no sistema polar é r/dr dθ. E existe uma propriedade que diz que I polar, o momento polar, é a raiz quadrada, a relação aqui de ix² mais iy ao quadrado. Essa é a relação entre o sistema, entre o momento polar e o momento medido em torno de x e em torno de y. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo, determine os momentos de inércia de um triângulo isósceles de base B e altura H em relação ao eixo horizontal que contém a base e o eixo vertical de simetria que passa pelo vértice superior, no caso, vértice superior. Muito bem, aqui está a figura, aqui está o meu triângulo isósceles, base B, altura H, coordenada deste vértice menos B sobre 2, 0, deste vértice aqui, coordenada deste vértice B sobre 2 positivo, 0, e coordenada deste último vértice aqui, 0 em x, h. Ou seja, aqui está o meu eixo vertical y e aqui está o meu eixo horizontal x. O eixo horizontal x contém a base do triângulo
E o eixo vertical é um eixo de simetria que passa pelo vértice superior, que é este que aqui se encontra. Muito bem, então, x é a integral dupla no domínio D. Já vimos que o domínio D é a própria figura de y2 dy dx. Mas observe, trocando aqui a cor para ressaltar o que queremos dizer, observe que se eu integrar y primeiro, eu preciso fazer duas integrais, ou seja, de 0 até esta reta e depois de 0 até esta reta, porque a curva vai mudar. Ao passo que se eu integrar x primeiro, eu integro de uma vez só, ou seja, desta reta até esta que aqui se encontra. Portanto, a ordem de integração ideal é x primeiro. A mesma coisa será feita com y, integral de x ao quadrado dx dy. Vamos lá? Então, ix, a equação desta reta, que aqui se encontra, esta primeira reta, é x igual a b vezes y menos h sobre 2h. Então, posso começar com a equação y igual a f de x e depois derivar x igual a f de y. Então, eu vejo aqui que o coeficiente angular k, neste caso, é a tangente deste ângulo, que é igual à altura h, dividido por b sobre 2. E como esta reta aqui é crescente, então esta equação é y igual a y0. Eu posso escolher este ponto ou este ponto. Escolhendo o ponto superior, será igual a h mais k, apagando aqui apenas para que não atrapalhe, k, que é igual a h dividido por b sobre 2, vezes x menos x0. Nesse caso, a coordenada x deste ponto é 0. Então, é essa a equação. Se eu explicitar x em função de y, eu verei que é igual, esse coeficiente angular aqui é 2h sobre b. Então, é y menos h vezes b dividido por 2h. Então, esta é a equação desta reta à esquerda e esta é a equação desta reta à direita. Lembrando que aqui agora é x como função de y, porque eu estou medindo a variação de x. Então, neste caso superior, é b vezes h menos y sobre 2h. E como varia y, vou tangenciar o meu domínio pela parte inferior, é y igual a 0, e pela parte superior, é y igual a h. Então, y2 dx dy. É y2 vezes x, porque a integral de dx é x, y2 vezes x, de menos, uma vez que b vezes y menos h é o sinal negativo de b vezes h menos y. Então, de menos b, h menos y sobre 2h, até b vezes h menos y sobre 2h. Continuando aqui embaixo, eu vejo que b vezes h menos y sobre 2h, menos vira mais, e eu vou dobrar este valor aqui, porque as duas grandezas são iguais, diferindo apenas no sinal. Como eu estou subtraindo duas vezes, este sinal vira mais. Então, eu tendo duas vezes essa grandeza, cancela esse 2 aqui do denominador, e eu fico com b vezes
H menos Y sobre H. dy. Então, este B sobre H pode sair do sinal de integração, aqui está ele. E dentro eu vou ficar com y2 vezes H menos Y, que é HY2 menos Y3. dy. Integrado vai me dar, claro, B sobre H vezes HY3 sobre 3 menos Y4 sobre 4, avaliado de 0 até H, que vai me dar B sobre H, H quarta sobre 3, menos H quarta sobre 4, B sobre H, H quarta sobre 12, cancelando, eu tenho aqui a minha resposta, BH3 sobre 12. É a resposta, então, do meu momento de inércia em torno do eixo X. Em torno do eixo Y é os mesmos limites de integração, de menos B vezes H menos Y sobre 2H, até B vezes H menos Y sobre 2H, só que agora x ao quadrado dx dy. Ora, integral de x ao quadrado dx, x ao cubo sobre 3. Avaliado de menos b h menos y sobre 2h até mais b vezes h menos y sobre 2h. Ora, observe, se isso aqui fosse de menos a até a, x ao cubo avaliado de menos a até a daria a ao cubo menos, agora menos a elevado ao cubo é menos a ao cubo, menos a ao cubo, o que dá 2a ao cubo. Então, aqui está a ao cubo e aqui está, ó, menos a ao cubo. E esse menos é da fórmula do teorema fundamental do cálculo. Então, é f de b menos f de a. Então, aqui eu tenho 2, este 2 é este 2 aqui, de duas vezes. Então, eu tenho 2 terços vezes b ao cubo sobre 8h3, tudo isso está fora do sinal de integração. E agora, h menos y ao cubo dy. Então, se eu fizer u igual a h menos y, du será menos dy. E isso aqui, em consequência, será menos du. Portanto, 2, 3, 8 me dá b ao cubo sobre 12h ao cubo. Esta conta de fora. E aqui dentro, menos, por conta desse UDU com sinal negativo, menos h menos y a quarta sobre 4, de 0 a h. Agora, observe que quando eu avaliar em h, h menos h dá 0. E quando eu avalio em 0, me dá h a quarta sobre 4. Só que com o sinal negativo da fórmula do teorema fundamental do cálculo, juntando com este menos, vai dar positivo, portanto, b ao cubo sobre 12h ao cubo, h a quarta sobre 4, cancela o h a quarta com h ao cubo, e eu fico com hb ao cubo sobre 4 vezes 12, 48, que é a minha solução. Aí está, então, o momento de inércia em torno do eixo Y do triângulo isósceles igual a hb ao cubo sobre 48.